O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas das casas de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, rezando conosco, através dos meios de comunicação, celebramos hoje o 11º domingo deste tempo comum, depois das festividades litúrgicas, retomamos este tempo comum que é marcado pela cor verde. O verde que sinaliza esperança. E neste tempo litúrgico, nós vamos perceber a caminhada do povo de Deus. Tanto é que na leitura do livro do Êxodo, Deus que faz hoje uma aliança com o seu povo. E nessa caminhada o povo tem muita dificuldade, sofre bastante, cai, é reconciliado com Deus, povo que sofre, mas um povo que é chamado a ter esperança no meio dessa dificuldade, porque Deus está presente na sua história. Deus que constrói a história junto com o seu povo. Assim também, irmãos e irmãs, nós somos este povo judeu, o povo escolhido, a raça eleita por Deus, e temos que caminhar. Mas caminhar para onde? O povo de Deus não caminha sem rumo. O povo de Deus caminha numa direção. E esta direção é marcada ou pré-estabelecida por Deus. Também você não pode, eu não posso caminhar sem uma direção, com um intuito, uma intenção. E qual é a intenção do povo de Deus? Chegar na terra prometida. A terra prometida, ela está lá. Foi oferecida, apresentada ao povo, e o povo precisa chegar a essa terra. E para chegar até a terra, ele tem que caminhar, obviamente. E para fortalecer esta caminhada em direção a essa tal terra prometida, Deus quer fazer um compromisso, um pacto,
uma aliança com o seu povo. E esta aliança vai implicar em quê? Na obediência e na vivência dos mandamentos dados por Deus. Porque todos os povos circunvizinhos da Judéia ou dos judeus tinha os seus preceitos, os seus mandamentos. E o povo de Israel, como o próprio texto hoje nos diz, é um povo escolhido por Deus, uma porção, né? Este é o texto, é o termo que o autor sagrado diz, mas uma porção escolhida dentre todos os povos. E para que este povo judeu pudesse ser esta porção escolhida por Deus, naturalmente tinha que seguir os mandamentos, os decretos de Deus, não os mandamentos dos povos vizinhos. Ora, se o povo vizinho não estava vivendo os mandamentos conhecidos pelo povo judeu, não lhe interessava. Mas o fato é que o povo judeu, para chegar a essa terra prometida, tinha que seguir o decálogo, o mandamento de Deus. Caros irmãos e irmãs, nós também devemos, como cristãos, seguir os mandamentos divinos. O que define, o que vai nos colocar no rumo desta terra prometida é a observância e a prática dos mandamentos de Deus. Não os mandamentos do Estado, não as leis civis. Porque às vezes o que nós acompanhamos na sociedade é que nós temos muito mais medo de não cumprir a lei do Estado, a lei dos homens, ou a lei civil, do que os mandamentos de Deus. Não estou aqui dizendo para você não cumprir os mandamentos do Estado. Pelo contrário, os mandamentos do Estado precisam ser observados para manter a ordem. Mas há alguns mandamentos do Estado que contrariam os mandamentos divinos. Por exemplo, a questão do aborto contraria o mandamento divino. Então, aí, nós devemos observar os mandamentos do Estado, porém, aquilo que não está de acordo com o mandamento de Deus, nós não devemos praticar. Porque é na observância dos mandamentos que nós teremos a garantia da vida eterna. Porque os mandamentos do Estado civil ou do país, eles têm um objetivo. E o objetivo do mandamento do Estado não é a garantia da salvação, mas sim a ordem da população, a ordem do Estado brasileiro, por exemplo. Então, o que vai me garantir a vida eterna, para nós cristãos que fazemos parte deste povo eleito de Deus, porque somos batizados, é os mandamentos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quantos mandamentos que nós quebramos, né? Quanta palavra da lei sagrada que nós conhecemos, temos consciência, mas, no entanto, às vezes burlamos. Quantas leis se foram transgredidas ou que são transgredidas por mim? Quando nós burlamos uma lei do Estado, nós pagamos uma penalidade. Por exemplo, se você ultrapassa no semáforo a mais de 60 por hora, você vai ser multado, com alguns dias vai chegar na sua casa o valor da multa. Mas quando nós burlamos o mandamento de Deus, a nossa multa é o pecado. Só que Deus não vai nos cobrar esta multa, esta transgressão agora, aqui, mas ela virá como penalidade depois da nossa morte. Por isso é sempre bom lembrarmos ou fazermos um exame de consciência para nos fazer uma revisão,
Será que eu não tenho alguma multa com Deus? Será que esta aliança com Deus não foi quebrada? Será que a minha aliança, o meu pacto com Deus, não está trincado? Caro irmão, cara irmã, a vivência, portanto, dos mandamentos de Deus é a garantia de que neste deserto, neste caminhar, Ele estará junto conosco, ao nosso lado, estendendo suas mãos quando nós cairmos, mas sempre nos conduzindo para a terra prometida. O que é esta tal terra prometida? É a vida eterna. Uma terra onde corre o leite e mel, uma terra farta, que teologicamente vamos afirmar que é a vida eterna, a salvação. E o autor sagrado vai nos dizer que nós pertencemos a um reino, né? Um reino que é composto por sacerdote, por pastores, um reino que é composto, enfim, porque somos ou pertencemos ou formamos uma nação santa. A única nação santa é aquela do povo que se deixa ser conduzido e balizado pela lei de Deus, pela lei sagrada. Caro irmão, cara irmã, que nos acompanha e reza conosco, como que está a sua aliança com Deus? A sua aliança tem sido renovada constantemente? Você já parou periodicamente ou constantemente para poder renovar, reformar, dar um brilho nesta aliança com Deus? Porque nós podemos aqui fazer uma semelhança, né? Quando os casais, homem e mulher, vão renovar a sua aliança, o seu compromisso de matrimônio, 25 anos, 50 anos, eles vão lá na joalheria e compram uma aliança nova, não é? Quando o casal não pode comprar uma aliança nova, ele dá um banho, né, para tirar os arranhões, dá uma ajustada na aliança, porque a aliança no dedo do casal, do homem e da mulher, sinaliza ou simboliza que aquele homem tem uma aliança com uma mulher. Todas as vezes que você olha para uma mulher com a aliança no dedo esquerdo, andular da mão esquerda, porque sabe que ele ou ela tem um compromisso com alguém. E ela, a mulher, nem precisa falar para você que ela tem uma aliança com alguém, tem um pacto, um compromisso, um matrimônio. É visível no dedo da mulher. Aí nós temos que nos perguntar, irmãos, nós fazemos uma aliança com Deus, sacramentamos uma aliança com Deus no dia do batismo. E o que vai expressar, visibilizar esta aliança que eu tenho com Deus? Nada mais é do que a prática dos seus mandamentos. Todos, ao olharem para mim, do meu modo de ser, de viver, vai ter a certeza de que eu estou vivendo um pacto com Deus, porque as minhas ações, a minha vida leva a testificar esta aliança com Deus. Ninguém precisaria me perguntar se eu sou cristão. Assim como ninguém precisa perguntar a uma mulher, ao vê-la com uma aliança no dedo esquerdo, se ela é casada. Mas, voltando ao exemplo que eu citava, os casais precisam sempre, e volta e meia, dar uma polida na aliança, porque o ouro, a aliança reluzente, vai significar o cuidado que aquele casal tem do pacto que fez com o outro. Ou seja,
a aliança, quanto mais reluzente, mais conservada, vai demonstrar para os outros que aquele casal cuida bem do seu amor. O casal que deixa a aliança suja, né, por exemplo, esse casal aí, pelo amor de Deus, não tem cuidado nem com o anel, né, nem com a aliança. Se não tem cuidado nem com a aliança, a pergunta é: será que está tendo cuidado com o sentimento, com o amor, com o rito do matrimônio celebrado? Então, se eu não busco, talvez, confessar, arrepender dos meus pecados, esta aliança minha com Deus, ela vai se enferrujando, ela vai mudando de cor, daqui a pouco ela está quebrada. O que aconteceu e acontece muito com muitos de nós, irmãos, se eu não cuidar da minha espiritualidade, da minha fé, eu vou estar sempre burlando a lei sagrada, sempre colocando em xeque ou em dúvida e tornando esta aliança cada vez mais frágil ou fragilizada. Como que você, como que eu, né, temos cuidado desta aliança com Deus? Repito o que eu falava, a aliança de Deus, ela que eu tenho para com Deus, você tem para com Deus, ela não é visível. Ninguém vai ver. Olha, o Gilberto tem uma aliança com Deus. Ninguém vai ver. Mas, só que ela está dentro, cravada no meu coração. Ela estende, ela amplia o batismo. Porque a aliança com Deus, se ela não estiver cravada no meu coração, no interior da minha alma, nenhuma lei sagrada, nenhum mandamento de Deus vai ter valor para mim. É por isso que nós vamos talvez entender, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia está ultrapassada, que ainda a aliança não foi colocada no interior, no coração de muitos irmãos nossos. Como que eu tenho cuidado desta aliança para com Deus? Qual é o zelo que eu tenho tido para com ela? Na leitura do Evangelho, Jesus Cristo, ele dá um toque, né, nas lideranças judaicas. Ele diz que ele encontrou as ovelhas abatidas, cansadas, sem pastor. Está chamando aqui a atenção das lideranças que tinha a obrigação de cuidar daquele povo, de conduzir este povo à terra prometida, e que por diversos fatores, sobretudo a ganância, abandonou o povo de Deus. E Jesus Cristo então vai dizer aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. O que tem a ver este texto do Evangelho com o texto de Êxodo? Está profundamente ligado. A aliança com Deus, ela vai ser demonstrada na medida em que eu trabalho na messe do Senhor. Na medida que eu luto para que esta messe do Senhor aconteça, na medida que eu me entrego à messe, na medida que eu atendo o chamado para poder trabalhar na messe do Senhor. O que é a messe? É o reino. Então, meu irmão, minha irmã, não basta simplesmente ser batizado, voltando, pegando um gancho que eu falava há pouco. Se este batismo não estiver cravado em meu coração, se ele não estiver sido interiorizado por mim, porque nós vamos encontrar muitos casais, me desculpe, não estou aqui colocando dúvida a relação de ninguém, mas nós encontramos muitos homens e muitas mulheres que nas escondidas, quando saem de casa, colocam a aliança no bolso da calça. Isso por quê ou para quê? Para ela não demonstrar que tem compromisso com ninguém
e que ela está livre, ou que ele está livre. Então, se eu não trabalho na messe do Senhor, eu não vivencio na prática esta aliança que foi feita, selada, através do sacramento do batismo. Quantas e quantas vezes, portanto, meu irmão, minha irmã, que eu já neguei convites para não trabalhar na messe do Senhor. Quantas e quantas vezes que eu disse não a esta aliança. Quantas e quantas vezes que eu inventei desculpas, que eu coloquei dificuldades, que eu coloquei empecilhos para não me envolver na messe do Senhor. Em outros termos, para eu não aprofundar a minha aliança com o Senhor. A sua aliança, feita no batismo com Deus, ela tem uma validade se você e eu estivermos nos doando para o reino, trabalhando na messe do Senhor. E nós, nas nossas igrejas, temos carência de pessoas para trabalhar. Temos carência. Você procura na música, são poucos que sabem tocar, ou poucos que querem tocar, poucos que querem cantar. Para serem ministros da comunhão são poucos. Enfim, para coordenar nossas comunidades são sempre as mesmas pessoas, porque ninguém quer colocar-se, ninguém quer se envolver nesta aliança com o Senhor. E aí Jesus vai então escolher 12 aqui, 12 apóstolos, no sentido de plenitude, né? 4 vezes 3, a trindade, os 4 cantos do mundo, os 4 pontos cardeais, para dizer que os escolhidos, os 12 escolhidos, simbolizam as 12 tribos de Israel, a plenitude do povo daquela época. E aí Jesus, não vou me deter-me na escolha desses 12, mas Jesus nos envia, nos chama e nos envia. Você não é só batizado, você precisa viver o seu batismo. Eu preciso viver o meu batismo, trabalhando, executando a minha vocação, o meu dom para o crescimento da messe. E aí Jesus então, ao enviar os 12, dá-lhes algumas ponderações ou recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes a ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas perdidas, né? Ficam olhando os nossos bairros, em nossas comunidades. Quantas pessoas que talvez se perderam na vida, pegaram um caminho contrário ao caminho que os conduzia à terra prometida, porque nós não estamos lá juntos, não estivemos juntos. Num dado momento nós falhamos, num dado momento nós não marcamos presença. E quando nós, enquanto batizados, não marcamos presença junto a essas pessoas, o mundo chegou e as levou para si. Quantas e quantos jovens perdidos por aí, na prostituição, no vício do álcool, do tráfico de drogas, até mesmo no uso, porque faltou a nossa presença enquanto povo da aliança de Deus para ajudar, para poder ancorar, para poder sustentar essas pessoas no caminho da terra prometida. O texto continua. Qual é o objeto de anúncio? O reino dos céus está próximo. Nós, amanhã, ao ouvirmos os jornais, a partir das 11, nós vamos assistir à triste realidade. Mais de 1000 famílias perderam entes queridos. Os bispos da província capixaba deu aí um número de 1000 na carta escrita por eles, daqui a pouco será lida, deu o número de 1000 pessoas falecidas. Mas amanhã será mais de 1000 pessoas, com certeza. O reino de Deus, irmão e irmã, ele está aí. E se nós não nos procurarmos buscar este reino,
poderão vir vários Covids por aí, Covid 21, 23, 24, mas o fato é que nós temos que estar preparado para a chegada do reino. Ao meu ver, teologicamente falando, a chegada do reino, ela acontece quando? Quando nós morremos para este mundo e subimos para Cristo, subimos para a casa do Pai. Temos que lutar contra o vírus, mas se amanhã eu pegar ou contrair este vírus, a pergunta é: eu estou preparado para entregar minha vida? Porque o reino de Deus chegou para mim. O reino de Deus é o objeto de anúncio que nós, enquanto cristãos, povo da aliança, devemos pregá-lo para que as pessoas se convertam e aderem-se a este reino, porque o reino de Deus é o lugar da vida eterna. O reino de Deus é o lugar onde o Pai mora na eternidade. E às vezes nós falamos deste reino e sempre pensamos que ele vai acontecer depois da morte. Não, meu irmão, minha irmã. O reino de Deus, ele acontece aqui agora. E eu só vou herdá-lo na eternidade, na pós-morte, se eu estiver buscando ele aqui neste mundo. E muitos de nós temos a ilusão falsa de que o reino de Deus é uma realidade ou um estado de vida separado desta vida terrestre. Por isso que tem muitos por aí perdidos, muitos por aí vivendo conforme quer, ou indicados pelo seu ímpeto, pela sua força carnal. E nós sabemos que se Deus deu o decreto, o decálogo, é para a garantia da vida eterna, para a garantia do reino eterno. O texto continua: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Eu fico aqui me perguntando, por que Jesus dá essas recomendações? Para que o reino de Deus seja implantado, o reino de Deus seja anunciado, é preciso primeiramente limpar, purificar o local. Porque não há possibilidade, meu irmão, minha irmã, de conciliarmos reino de Deus e enfermidades. Não há possibilidade de experimentarmos reino de Deus aonde há roubo, há tráfico, há prostituição. Ou seja, reino de Deus, lugar do bem, ele não se casa onde o mal às vezes prevalece entre as pessoas. Eu fico me perguntando quais os tipos de males que precisam ser varridos, retirados dentre nós, do nosso meio, para que este reino de Deus aconteça. Quais os tipos de doença que precisam ser curadas para que o reino de Deus aconteça? São tantas enfermidades, irmãos e irmãs, que assolam as nossas famílias, que são gritantes ao nosso redor, mas, no entanto, nós não estamos fazendo quase nada. Aí a pergunta é: tem como casar reino de Deus com essa realidade? Não. E se eu não estou, e se o reino de Deus não está sendo presenciado, não está acontecendo, é porque eu, enquanto pessoa da aliança divina, não estou cumprindo com o meu dever, não estou atendendo esse chamado que Jesus faz hoje aos 12 e que faz, por conseguinte, a cada um de nós. O texto de Mateus continua: purificai os leprosos, expulsai os demônios. Quantos demônios existentes entre nós, ou melhor, quantas ações demoníacas que há entre nós. Nas Minas Gerais tem um ditado, né? O demônio, quando não vai, ele manda o secretário. Às vezes nós não vamos ver o demônio, mas vamos ver pessoas trabalhando para ele, pessoas com atitudes demoníacas, pessoas que fazem o mal. E essas pessoas que fazem o mal, meu irmão, minha irmã,
não participarão do reino de Deus. Então hoje, a liturgia, ela vem nos questionar, como fala São Paulo aos Romanos, né? A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Se Ele morreu por nós, se Ele teve a coragem de derramar o seu sangue numa cruz por nós, é missão nossa, é dever nosso, de fazer com que esta aliança sacramentada na cruz possa continuar existindo na sociedade. Aonde eu vou, você que está me acompanhando agora, vai se desdobrar, vai se entregar, se doar na sua comunidade, na sua paróquia, para que esta aliança sacramentada numa cruz possa ter valor e sentido. E a partir daí, eu e você vamos trabalhar por uma sociedade onde os males, as enfermidades, no sentido bem amplo, sejam varridas ou varridos do nosso meio. Na sua casa, por exemplo, na sua família, quanta enfermidade, quantas coisas ruins, perversas, quantos males que assolam a sua família e que talvez você é o pivô de tudo isso. Quantas ações demoníacas que você pratica, quantos momentos que o demônio usou de você para poder espalhar a discórdia, o mal, enfim. Então, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, que rezam conosco, nós somos homens e mulheres da aliança com aquele que entregou o seu filho na cruz para podermos pertencer a esta raça eleita e escolhida por ele. O povo de Israel, o novo Israel, somos nós. Repito, a terra prometida está lá. Se eu não procurar caminhar, essa terra prometida não virá até mim. E o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até ela é a vivência dos 10 mandamentos. Assim seja.